Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula de Geografia para os primeiros anos da ETEC, professor Adolfo Arruda Mello. Hoje nós falaremos sobre as projeções cartográficas. Faremos uma rápida introdução, falaremos sobre a definição de projeções cartográficas, sobre categorias, sobre as classificações e diferentes visões de mundo. Bom, o que nos cabe a nos perguntar é a Terra é redonda. E por que os mapas são planos? Então, nós temos aí uma tentativa de transformar algo esférico, né, em plano. Mas por que isso? Principalmente pela facilidade de você visualizar todos os continentes, todos os países ao mesmo tempo, de simplificar a representação cartográfica e principalmente para utilizar aí para ilustração e também para utilizar recursos como navegação. Então, a tentativa de fazer mapas planos de toda a superfície da Terra acabou sendo muito válida para determinadas áreas, né? Principalmente por esses motivos que eu levantei. Mas só que, inevitavelmente, a gente vai ter aí algumas análises por conta dessas técnicas que são utilizadas para se realizar essa tarefa, tá? Bom, por exemplo, nós vamos ter muitos problemas relacionados a isso. Vamos analisar então um desses problemas. Esse mapa mundi, ele traz um problema bem específico. Por exemplo, essa seta verde aqui indica a Groenlândia e a seta vermelha a América do Sul, beleza? Então, se nós visualizarmos aqui, veremos que a Groenlândia nesse mapa parece bem maior do que a América do Sul, né? Então, se a gente comparar os tamanhos, a Groenlândia é maior do que a América do Sul, ou igual, né? Isso fazendo uma análise visual. Bom, só que isso não corresponde à realidade, porque a Groenlândia, na verdade, tem 2 milhões de quilômetros quadrados, já a América do Sul tem 18 milhões de quilômetros quadrados. Então, aí está um problema relacionado a fazer mapas mundi planos. Por quê? Porque isso deforma os continentes, deforma as áreas. E uma dessas deformações acaba sendo a área. Então, tem problemas relacionados a isso. Por exemplo, essa outra projeção, esse outro mapa, olha só o que aconteceu. A diminuiu, então, a Groenlândia e aumentou aqui a América do Sul. Beleza, só que a forma desses continentes está assim meio estranha, né? Eles estão alongados, eles estão puxados, esticados na direção norte-sul, né? Então, olha só, a gente tem dois exemplos de mapas mundi aqui, um que tem problema na área e outro que tem problema na forma dos continentes. Então, essa tentativa de tornar algo esférico em plano, né, e representar a Terra em mapas planos, sempre vai aparecer aí problemas relacionados a isso. Isso estou falando em relação a mapas mundi, tudo bem? Então, como a curvatura da Terra se manifesta em grandes áreas, os mapas vão inevitavelmente apresentar algum tipo de problema. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, ok? Bom, mas qual é a técnica que se utiliza para fazer esses mapas? A técnica se chama projeções cartográficas. O que é isso? É o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, por meio de paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície esférica. Então, o que é feito?
através de paralelos. Paralelos, nós vimos que os paralelos são as latitudes, e os meridianos, que são as longitudes, se representa algo esférico numa superfície plana. Ok? Então, essa é a definição de projeção cartográfica, fazer uma série de operações permitindo que isso seja possível. Tá, mas é um trabalho extremamente complicado, porque, por exemplo, aqui é a Terra vista do espaço, né? É redonda, esférica, né? Aqui é uma projeção da Terra levando em conta as altitudes. Tá, mas ela não é tão redondinha desse jeito, tá? Ela tem deformações, por exemplo, tem áreas mais altas, áreas mais baixas. Então, ó, essas áreas em vermelho são as áreas mais altas, ó, mas aqui é a Cordilheira dos Andes, né? Então, as áreas mais próximas do azul são áreas mais baixas, né? Então, tem várias deformações aí na superfície da Terra. E como representar isso, né? Fica bem complicado, até mesmo para transformar a representação da Terra em um globo, como está aqui, né? Um globo terrestre, tem que fazer algumas adaptações. E essas adaptações vão proporcionar erros. Por exemplo, ó, né? Nesse esquema, a gente tem a superfície da Terra, que é essa linha aqui por fora, né? A gente tem o geóide, que é uma aproximação entre a superfície da Terra e um elipsoide. Então, a gente tem o geóide, que é essa aproximação, que está representado aqui em vermelho, e a gente tem um elipsoide, que, através dessa concepção, é que se chegaram ao globo terrestre. Então, você vê que tem uma série de erros aqui, até mesmo na representação da superfície da Terra em forma de globo. Agora, imagina em forma plana, né? Os mapas planos. Então, são bem complexos, né? Essas representações. Bom, a conclusão que a gente chega disso tudo é que qualquer que seja a projeção adotada, sempre haverá algum tipo de distorção, seja nas áreas, nas formas ou nas distâncias da superfície terrestre. Então, é meio que uma tarefa impossível você fazer um mapa onde não tenha algum tipo de erro, porque você está fazendo generalização, você está fazendo uma representação difícil, onde você pega algo esférico e transforma em plano. Então, esse é um problema recorrente aí das projeções cartográficas. E uma análise, né, que a gente pode ponderar nesse caso. Só não há distorção perceptível em representação de escala suficientemente grande, como é o caso das plantas, nas quais não é necessário considerar a curvatura da Terra. Olha só que informação interessante. Na última aula eu falei sobre escala. Então a gente tem escala pequena, média e grande. Escala pequena é escala de mapa mundi, onde os objetos, os países, continentes estão pequenininhos lá no mapa. Isso é uma escala pequena. Já a escala grande é quando eu consigo ver as coisas grandes dentro do mapa. Então dá para ver quarteirão, dá para ver rua e tal. Então o que essa afirmação nos traz? Traz que só não há distorção quando a escala é grande. Ou seja, quando eu estou fazendo um mapa de um bairro, de uma cidade, que não seja tão grande essa cidade. Então, quando eu estou fazendo plantas, né, que as coisas são grandes, mas por que não tem tanta distorção? Como que a distorção não é tão perceptível? Porque não se manifesta a curvatura da Terra, né? Nesse caso, como eu estou representando uma área bem pequena, eu vou ter apenas deformações por conta do relevo. Aí não tem jeito. Mas só que deformações por conta da curvatura da Terra não vão aparecer, ok? Então é isso que
essa análise nos traz, tá? Então, distorção quase imperceptível a gente tem em plantas, que aí são escalas grandes, ok? Bom, é o que está escrito, o que a gente faz nessa análise aqui. Esse slide nós exploramos na última aula, né? Então, aqui nós temos um mapa, né, que é a escala pequena, onde nós temos várias cidades. Aqui tem distorção, aí tem muita distorção, porque já se manifesta aí a curvatura da Terra, tá? Depois aqui nós temos uma carta, né, onde é uma escala média. Aqui também tem deformação, tá? E aqui a planta, aqui não, aqui tem as únicas deformações aqui é em relação ao relevo, à inclinação da área ou não, certo? Então, mas erros por conta de projeção, aqui em planta nós não encontramos, ok? Só encontra de carta ou mapa, dependendo do tamanho da área que é representada. Então, essa a análise que foi feita lá naquela afirmação. Bom, a gente tem diferentes categorias de projeção cartográfica, ou seja, como ela é feita. Tá? Então, vamos imaginar nesse esquema, igual esse esquema aí, onde nós temos um globo e eu tenho que transferir as informações do globo para essa folha. Então, uma das técnicas é a projeção cilíndrica. É você, igual está aqui nessa imagem, envolver o globo com uma folha e passar as informações do globo para a folha, ok? Então, é dessa forma que é feita, então, na projeção cilíndrica. Olha só, porque o nome cilíndrico, porque envolveu o globo com uma folha e formou um cilindro, certo? Bom, só que aqui tem severos problemas nessa projeção. Principais problemas. Repare o seguinte, ó, quanto mais distante da linha do Equador, que é o centro aqui do globo, mais a folha vai se distanciando, vai ficando distante, né, do globo. E aí vão ocorrendo as deformações, porque aqui eu vou ter que esticar, eu vou ter que puxar essas áreas mais próximas dos polos, tanto no polo norte quanto no polo sul. Eu vou ter que estar esticando isso daí para que seja representado na folha. Ok? Então, esse é o grande problema da projeção cilíndrica. É que nem todas as partes da folha tocam no globo. Então, quanto mais distante, mais eu vou puxando os países, né? Os continentes, para que eles sejam representados. Tá, mas todas as áreas têm erros? Não. Por exemplo, as áreas que tocam no globo, onde a folha toca no globo, aí não tem erro. Por exemplo, na linha do Equador. Na linha do Equador, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor está sendo representado. Tá, mas é uma área muito pequena, né? A maior parte das áreas aí dessa folha, desse cilindro em volta do globo, não toca no globo. Então, aí sim tem os problemas relacionados a isso. Nessa animação, ó, dá para ver aqui no cantinho, ó, a África aqui, onde ela está sendo representada, ó, a Europa, ó, olha essa Europa onde ela está no globo e onde ela está sendo desenhada, ó. Então, isso daqui traz uma série de problemas relacionados à projeção, tá bom? Então, essa é a categoria projeção cilíndrica. Também temos a projeção cônica. A folha é feito um cônico com a folha e é colocada em cima, essa folha é colocada em cima do globo, certo? Então, eu vou precisar aí de vários desses cones para formar todo o mapa mundi. E também vai ter o mesmo problema, porque nem todas as partes dessa folha vão tocar no globo. Então, vão ter erros por conta disso, ok? Mas minimizam os erros, principalmente quando você
utiliza várias folhas ao mesmo tempo, vários cones ao mesmo tempo, para você conseguir representar, tá? Mas também apresenta erros. A outra categoria é a azimutal. Azimutal, você pega uma folha e encosta em uma parte do globo. Então, nesse caso, ó, a gente tem a folha plana aqui, o globo, então ele está sendo encostado aqui no polo, vamos chamar polo norte aqui, né? No polo norte. Ok, e aí a partir disso todas as informações são passadas aí para a folha. Eu posso fazer isso em várias partes do globo. E aí eu monto todo o mapa mundi através disso. Ou não, ou o interesse é só representar uma parte da superfície da Terra. Qual o problema? Mesmo problema. Nem todas as partes do globo vão tocar na folha. E aí o que acontece? Deformação. Vai esticar e vai deformar tudo. Onde está muito bem representado? Aqui, ó, no centro. Porque é o centro que rela no globo. A folha no centro, ela rela no globo. Então aí está super bem representado, tá? Bom, depois de ver as categorias, a gente tem as classificações de projeções cartográficas. As projeções cartográficas, elas podem ser classificadas como conformes, onde os ângulos são idênticos aos do globo. As formas terrestres não têm distorção, você vê que os continentes, ó, eles não tem distorção na forma, certo? Mas há uma tremenda alteração nas áreas. Essas áreas estão completamente erradas. Olha só, a Groenlândia nós analisamos com a América do Sul. Olha só a Antártica. Ela está totalmente deformada. Esticou, né? Então ela está nos polos, no Polo Sul, esticou completamente. Então ficou enorme, enorme. Então a alteração nas áreas é o que acaba sendo bem peculiar nas projeções conformes. Distorção mínima no centro de projeção, que é na linha do Equador. Ó. Então, aqui na linha do Equador, no centro aqui desse mapa, a distorção é mínima. Por quê? Porque é onde rela a folha no globo. E a distorção ela é diretamente proporcional à latitude. Então, a latitude 0, olha só, 0, linha do Equador. 0 distorção mínima. A latitude 90 graus, sul, Antártica, distorção máxima. Então, quanto maior for a latitude, maior está sendo a deformação. Tudo bem? Então, os países que estão representados aqui no hemisfério norte, eles estão super maiores, super grandes. Já os países que estão mais próximos da linha do Equador, eles estão bem pequenos em relação à distorção que se tem próximo em latitudes maiores. Bom, mas esse mapa aqui, a projeção de Mercator de 1569, ele foi muito utilizado na navegação. Aqui tem uma visão eurocentrista, com a Europa na posição central e na posição superior, tá? Então, essa é uma visão eurocêntrica do mundo. Tá, mas tudo bem, quem fez esse mapa? Os europeus, é um europeu que fez esse mapa, tá? Então, nada mais justo do que colocar aqui a Europa na posição central, mas é essa visão que nós estamos acostumados. Bom, outra classificação acaba sendo as classificações equivalentes, onde as áreas são proporcionalmente idênticas às do globo. Então, não tem deformação nas áreas, mas tem deformação nas formas. Essa é uma projeção de Peters de 1973, bem mais recente, né? Então, as áreas estão corretas, mas só que ela está esticada, tem um alongamento aí dos países, né? Então, mas esse tipo de projeção veio valorizar os países subdesenvolvidos. Então, lembra que eu falei na anterior que quanto mais próximo da linha do Equador, menor eram os países e mais próximos dos polos maiores seriam? Então, aqui é o contrário, olha só. Os países aqui próximos ao Polo Norte, que são os países desenvolvidos, eles diminuíram.
Olha só a África ficou imensa, ficou grande, a América do Sul também, né? Então, aqui houve uma valorização dos países subdesenvolvidos, mas há um alongamento desses países, eles foram esticados no sentido norte-sul para que as áreas ficassem bem definidas, ok? Então, essa é a projeção equivalente. Aqui também a gente tem um outro tipo de projeção que também é equivalente, que é um realinhamento, né? O sul está aqui na parte superior e o norte na parte inferior, tá? Mas isso está correto? Sim, está correto. Eu posso representar a superfície da Terra desse jeito, ou de outro jeito. Por quê? Porque a Terra está no universo, está lá no espaço, né? E aí o que acontece? Eu posso olhar de ângulos diferentes. Por que tem que ser assim? Por que nós acostumamos em ver a Terra assim? Pelo fato de que, desde criancinha, os livros, o que a gente está estudando, sempre traz assim. Mas eu posso representar assim, normal, tá? Normal. Essa é uma visão interessante que vai contra aquela visão eurocêntrica, tá? A Europa continua no centro, mas continua na parte de baixo aí da folha. Bom, outra classificação é a equidistante, que utiliza a categoria azimutal, que nós estudamos, onde as distâncias entre as regiões são precisas e adota como centro um ponto qualquer da superfície da Terra. Ela é utilizada especialmente para rotas aéreas e marítimas. Olha só que interessante. Aqui nós temos um mapa que foi feito aí com a projeção, com a categoria azimutal, com o centro aqui sendo no polo norte. Então, ó, vê que aqui dá para calcular as distâncias do polo norte a todas as outras partes da Terra. É isso que é interessante. É utilizado muito na navegação, tanto de aviões como de navios, onde o avião, nos radares, né, o avião é colocado no centro e aí tem as distâncias dele para qualquer parte, ok? Então, é muito utilizado esse tipo de projeção cartográfica. Mas só que as distâncias, ó, aqui fala, distância entre regiões precisas, é a distância do centro a qualquer outra parte. Não é a distância de uma ponta até a outra, está completamente errada, tá? Por exemplo, ó, da Austrália até a África está errada. O que está certo é do ponto central até a África, do ponto central até a Austrália, do ponto central até o Brasil. Aí está certo, tá bom? Aqui tem uma reportagem, né, de um tempo atrás, que a Coreia do Coreia do Norte, fez um míssil de longo alcance que poderia chegar nos Estados Unidos, no Alasca, que é um território dos Estados Unidos. Então, aqui eles colocaram no centro, ó, a Coreia do Norte, né? E esses círculos representam as distâncias, ó, 500 quilômetros, 1.500 quilômetros, 4.000, 6.000 quilômetros. Então, ele tinha um alcance de chegar até 5.000, 6.000 quilômetros, ao alcance 6.700 quilômetros, então chega até o Alasca. Então, ó, desse ponto, que é a Coreia do Norte, até o Alasca, 5.000, 6.000 quilômetros, ok? Então, essas análises são muito importantes, os tipos de mapas, de projeções, eles são muito utilizados, tá? E as projeções afiláticas, que tem menos distorções e não preserva nenhuma propriedade de conformidade, equivalência ou equidistância que a gente viu. Olha só que interessante, essa é uma projeção de Robinson, onde, ó, para diminuir aqui esses erros em relação aos polos, ó, tanto o polo norte quanto o polo sul, eles fizeram um formato meio afilado, né? Então, né, por isso que é afilática, tá? Mas ainda tem erros, muitos erros. Vê que a Antártica está muito grande, ok? A Groenlândia está grande também. Então, tem erros, mas só que é um tipo de projeção que você acaba tendo uma minimização dessas distorções, ok?
Bom, por último, vamos falar aí das visões do mundo. Os mapas, eles trazem diferentes visões de mundo. Depende da percepção, depende de quem construiu, depende da visão que se quer passar através desse mapa, tá? Por exemplo, olha só que interessante, o mapa mundi de Rosselli de 1532. Então as Américas elas estavam sendo descobertas pelos europeus. Então você vê que é um mapa completamente diferente do que é o que nós temos hoje, tá? Porque as terras aqui das Américas, parte da Oceania lá, da Ásia tal, estavam sendo descobertas, estavam sendo cartografadas ainda. Então tem muitos erros, mas por conta de quê? Por conta do conhecimento que se tinha naquela época. Estamos falando aí de 1532. Aqui o mapa mundi de Mercator, de 1559, olha só, já melhorou bem, né? Já, né, mudou bem a configuração em poucos anos, porque fomos descobrindo aí, a Europa foi descobrindo aí e a cartografia foi evoluindo. Tá, mas qual que é a visão de mundo que se quer, né, passar aqui? A visão eurocêntrica. Europa no centro, na parte superior, os países do norte aqui, principalmente os europeus maiores, tá? Então é uma visão de mundo que se queria passar naquela época. Aqui uma visão nipocêntrica do mundo. Por que nipocêntrica? A partir do Japão, né? O Japão aqui no centro desse mapa, tá? Está errado isso? Não, está correto. Agora depende da visão que se quer passar, tá? Esse aqui quero passar uma visão dos japoneses, tá? Então, por que utilizar um mapa que a Europa está no centro e o Japão está no canto? Não, vamos colocar o Japão no centro desse mapa, ok? Outras visões aí, aqui uma visão australiana, onde a Austrália está na parte superior e no centro desse mapa, tá? Também está correta essa representação, não tem problemas quanto a isso, tem as distorções que nós falamos, tá? Tanto na área quanto na forma, mas só que a disposição dos países, estando certa aí, né, correta, não tem, né, problema. Olha só a Rosa dos Ventos, ó, ela fica diferente, então o sul aqui, o norte, o oeste, o leste, tranquilo, explicando, tendo uma Rosa dos Ventos assim para explicar, ok. E por fim, uma visão né, com o Brasil aí no centro, que esse mapa aqui foi feito na época da ditadura, né, militar, para valorizar aí o país, o Brasil e tal. Mas essa é uma projeção que ela é baseada no centro, então o Brasil está aqui no centro, e as distâncias em volta que ela tem erros, ok? Pessoal, então é isso, a nossa aula de hoje foi essa. Eu agradeço aí a participação de todos. Valeu, obrigado.